Em Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Amém? Amém. Ele tem um subtítulo que ele diz assim: Jó humilha-se perante Deus e dá glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com os ouvidos dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui, amém? Essa semana, na oração, nós viemos aqui e nós estávamos comentando, falando sobre esse texto de Jó. E esse texto ele é muito rico, porque Jó, diante de tudo aquilo que aconteceu com ele, e a Bíblia fala que Jó era um homem reto, era um homem justo perante Deus, né? Ele fazia sacrifícios não somente a ele, mas a toda a sua casa, seus filhos, né? Porque ele acreditava que porventura seus filhos haviam pecado contra Deus, então ele sacrificava aos seus filhos. Mas Jó, ao longo da história, mostra que Jó ele começa a abominar o dia que ele nasceu, ele começa ali a se enfadar de muitas coisas. Ele não pecou contra Deus, mas ele começa ali a ter um enfado da sua vida. E nessa passagem, Deus mostra que o Senhor, 2 capítulos antes, o Senhor começa a responder a Jó. Ele começa a falar com Jó. E ele falando com Jó, ele fala assim: poderá pescar com o anzol, o leviatão ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com espinhos furará os seus queixos? E ele começa a falar: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? E o Senhor ele começa a falar das suas grandezas. Ele começa a falar das coisas que ele fez e que ele faz pelas nossas vidas. E ele começa a dar a entender que todas as coisas que ele permite, né, é para o nosso crescimento. A gente vê em toda a história de Jó, quando o diabo se apresenta a Deus ali, e o Senhor permite que o diabo toque em Jó, não é porque Jó não era temente, não é porque Jó não era justo, mas é porque Jó, a Bíblia fala, que ele conhecia Deus apenas de ouvir. Mas o Senhor, com toda a justiça, com toda a sinceridade de Jó, Deus queria que ele conhecesse ele de ver. Então o Senhor ele tem nos resgatado das trevas, o Senhor ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, e nós temos ouvido falar de Jesus. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Nós temos ouvido a cada culto, a cada estudo, a cada encontro, quando nós subimos ao monte, quando nós temos os dias das orações, a gente tem ouvido falar de Deus. Só que Deus ele quer se apresentar para cada um de nós de uma forma muito mais grandiosa. A Bíblia fala que ele quer nos mostrar coisas que os nossos olhos carnais não vão compreender. Então, por isso que ele fala, lá em João 4, que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais tudo discerne, mas a carne não discerne coisa alguma. Então, se a gente conhece Deus só de ouvir, e a gente vive na carne, a gente não se consagra, a gente não busca a face do Senhor, a gente veio para Deus, mas a gente quer viver uma vida natural, a gente quer viver uma vida tradicional, Deus nunca vai se revelar a nós.
Mas aí nós andamos com justiça, nós andamos perante Deus ali, nós até fazemos as coisas, a gente vem aos cultos, a gente ora, a gente faz as coisas certas ali, não, faz de tudo para não pecar contra Deus ali. Mas aí o Senhor, Ele permite que situações se levantem nas nossas vidas. Ele permite, porque quando você levanta uma situação ruim nas nossas vidas, é o momento que nós mais clamamos a Deus. É o momento que nós mais nos achegamos a Deus. É o momento, percebe que em todo esse momento de Jó, foi o momento que Jó mais conversou sobre Deus. Ele mais falou. E ele ficou dialogando com os amigos sobre Deus. Então, o que Deus quer de nós é que nós venhamos dialogar com Ele todo o tempo. Que nós venhamos estar com Ele todo o tempo. Para que as maravilhas de Deus sejam reveladas a nós. Para que a grandeza de Deus seja revelada a nós. Ele não quer que a gente só veja Ele como algo corriqueiro, como coisas que a gente só ouve dizer que Deus é maravilhoso, que Deus Ele cura, Deus Ele liberta, Deus Ele faz grandes maravilhas, mas na vida do outro ou na vida dos discípulos e dos apóstolos e dos profetas que viveram na Bíblia. A palavra do Senhor fala que ela é a mesma ontem, hoje, e ela continuará sendo eternamente. Então tudo que Deus fez na sua palavra é real. Todas as promessas que estão aqui escritas é para as nossas vidas, é para que a gente venha viver todas essas maravilhas. Nós estávamos falando de dom. É muito bom ter os dons de Deus. É a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Mas a glória de Deus sendo manifesta, um dom de Deus sendo manifesto no nosso meio, e a gente não busca ter intimidade com Deus. A Bíblia fala que tudo que Deus dá, Ele não toma de volta, Ele não lança em rosto. Então nós buscamos os dons, nós queremos ser usados por Deus, mas chega um momento da nossa vida que a gente não quer ver Deus, que a gente não faz a obra com vontade, a gente não está diante de Deus com verdade, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso corpo não está diante de Deus verdadeiramente. E o Senhor vai continuar nos usando por amor a outras vidas. Mas se a gente não se alinhar, se a gente não se enquadrar no Evangelho da verdade, se a gente não se enquadrar dentro da palavra de Deus, se o nosso coração não tiver ajustado, certinho ali, encaixado dentro da palavra, nós iremos perecer. Nós vamos perecer. Nós vemos o ladrão da cruz. Quando ele vai morrer, a palavra fala que ele fala assim, Senhor, me salva, se o Senhor puder, né, me salva ali. E o Senhor fala para ele que hoje ele estaria com o Senhor. Mas aquele homem conhecia a palavra. Os dois conheciam. Mas um se arrependeu. Um se arrependeu de uma tal forma que conseguiu ver Jesus como Messias. Conseguiu ver Jesus como Rei. Conseguiu ver Jesus como Salvador. Ele conseguiu olhar para Jesus e ver a glória, a grandeza de Deus ali na cruz. Mas o outro não viu a grandeza de Deus. Ouviu falar de Deus. Conhecia a Torá. Provavelmente recitou ali com os 12 anos, né, o Pentateuco. Mas o coração dele não reconheceu Deus. O coração dele não aceitou Jesus. Então, conhecer e não viver são duas coisas completamente diferentes. A Bíblia fala sobre aqueles que são engodados de conhecimento, mas não vivem. O pastor Wellington, ele fez uma pregação na quinta-feira e ele falou assim, o que adianta você conhecer a Bíblia de trás para frente e não viver? Não adianta nada. Adianta você ler a Bíblia e o que está escrito nela, aquilo entrar dentro do teu coração de tal forma que você fala assim, Senhor, eu estou fazendo isso, me ajuda. Senhor, eu estou vivendo dessa forma.
Senhor, eu estou indo para o inferno. Obrigado por falar comigo. Obrigada, Senhor, por me mostrar, por me permitir abrir a tua palavra e o Senhor falar comigo, mostrando que eu estou caminhando para o inferno. E a gente, dentro da nossa alma, querer conserto. Porque, irmãos, aqui em Mateus 23, o que Jesus fala com os fariseus? Ele vem aqui e ele fala o seguinte, Mateus 23. Ele fala assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Mas, faz tudo o que eles falam, mas não fazer o que eles praticam. Por quê? Tem muitas pessoas que falam do evangelho, têm eloquência para falar, mas não vivem. Por isso, irmãos, a Bíblia fala assim, que nós temos que saber quem está falando com a gente. A Bíblia fala para a gente não ser enganado. A Bíblia fala para a gente examinar as Escrituras, para que a gente possa ter nela, para que a gente venha cuidar de ter a vida eterna. Por que tem que ter esse cuidado? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias viriam muitos enganadores. Então a gente não pode engolir qualquer coisa. A gente não pode se deixar levar por qualquer coisa. Nem todos que falam Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nós precisamos sim saber quem são as pessoas que estão falando de Jesus para nós. Nós precisamos sentir do Espírito se aquela palavra condiz com a verdade, condiz com o Evangelho. A Bíblia fala assim que Paulo ele diz, se alguém vos pregar outro Evangelho, que não seja esse aqui, seja maldito. Mas como que a gente vai saber se é maldito ou não se a gente não conhece Deus? A Bíblia, a própria palavra fala lá em Tiago, que aqueles que dizem que me amam, mas não me conhecem, é mentiroso. Se eu amo a Deus, eu quero conhecer Deus. Quando eu amo alguém, eu quero saber o que essa pessoa gosta, eu quero saber a cor que ela gosta mais de usar, eu quero saber o alimento que ela mais gosta de comer. Por quê? Porque a gente ama. Quando você está fazendo alguma coisa, para alguém que você gosta, você já vem logo na sua mente, poxa, fulano gosta do bife mais grelhado, mas o outro fulano ali, meu filho, gosta dele meio passado. Por quê? Porque a gente ama. Então a gente tem esse cuidado. A mesma coisa é as coisas de Deus. Nós precisamos conhecer Deus para que nós venhamos ter um cuidado com a palavra, um cuidado de viver Deus nessa terra através das nossas vidas. Eu costumo dizer para os irmãos, assim como Paulo diz, na verdade Paulo diz, e eu costumo replicar o que Paulo fala, que nós somos carta viva dessa terra. Nós somos a Bíblia que as pessoas não têm. Às vezes elas até têm, empoeirada nas suas estantes, mas elas não conhecem. Elas não conhecem. Elas precisam ler Jesus em nós. Elas precisam conhecer Cristo através das nossas atitudes, através do nosso modo de falar, através do nosso modo de agir. Como nós falamos na quarta-feira, né? Onde foi falado ali que todo mundo é gentil, né? Meu filho falou ali, a gente saiu e ele falou assim, todo mundo é gentil com as pessoas de fora. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser limpos de dentro para fora. Se nós não temos gentileza com os que são de dentro, você só é uma hipocrisia lá fora. Porque gentileza começa dentro de casa. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Será que eu sou gentil com meu marido? Será que eu sou gentil com os meus filhos? Será que eu sou gentil com os meus familiares? Ou eu só quero mostrar gentileza lá na rua? Não. Tanto que o próprio Senhor, ele diz aqui, ó. Ele fala assim, olha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. E ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha, o que adianta a gente mostrar uma capa de crente, mas sendo que aqui dentro nós estamos cheios de rapina e de iniquidade. Então, todas as coisas que Deus permite nas nossas vidas, irmãos, não é para nos enfraquecer, não é para nos fazermos de coitados, não. Todas as coisas que Deus permite é para que nós venhamos ser sinceros diante de Deus e diante dos homens. Todas as coisas que Ele permite é para que o orgulho, a soberba, a altivez não entre em nosso coração. Para que a iniquidade não venha fazer morada dentro de nós. Nós não podemos nos preocupar, porque hoje a gente vê muitas pessoas que se preocupam com o exterior. Mas o interior está sem Deus. E entendo, irmãos, quando Deus limpa aqui dentro, todo o resto, todo o teu ser é limpo. Tudo que está por fora vai ser limpo também. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos morada do Espírito, todo o nosso ser vai se limpar. Tudo nosso vai ser limpo. Nós vamos entender a palavra e nós vamos estar limpo por ela e nós vamos compreender a pureza de Deus. E nós vamos desejar viver por ela. Nós vamos desejar viver por isso. Percebe? Quando Adão, ele peca contra Deus, quando ele faz aquilo que é errado, a palavra fala que a primeira coisa que ele percebe é o quê? Que ele está nu. Mas ele sente vergonha. Sabe por quê? Nudez é pecado. E toda vez que nós pecamos contra Deus, a primeira coisa que a gente faz é se arrepender e pedir perdão para Deus? Não. A primeira coisa que nós fazemos é nos esconder. Nós nos escondemos de Deus, a gente não consegue orar, a gente sente uma vergonha tão grande que a gente fala assim: eu não sou digno de orar, eu não sou digno de estar aos pés do Senhor. Primeira coisa que a gente faz é sair da presença de Deus. Porque é isso que o diabo quer de nós. O diabo quer que a gente saia da presença de Deus. Jó, com toda aquela situação, o que o diabo queria? Que ele negasse Deus, que ele recusasse Deus, que ele não enxergasse Deus. Esse é o propósito do inferno para as nossas vidas. Que a gente não se achegue a Jesus, que a gente não se achegue a Deus. Mas o propósito de Deus sempre foi salvação. Adão, ele começa a costurar roupas, folhas para ele. Mas, irmãos, acreditem, quando nós queremos remendar o nosso pecado, quando nós queremos remendar as coisas com Deus, Deus vai, olha lá, e fala conosco que não é desse jeito, que não é dessa forma, que não é dessa maneira. E o Senhor vem, e o que ele faz? Ele pega a pele do animal e faz uma roupa para Adão. Porque o propósito de Deus sempre é cobrir a nossa nudez para que nós venhamos seguir diante dele cobertos. Não olhando para esse pecado, mas vencendo o pecado, vencendo a nossa vergonha e não fazendo mais, e não cumprindo mais aquilo. Deus, ele quer nos vestir da sua grandeza, ele quer nos vestir da sua consciência, ele quer nos vestir, irmãos. O diabo, ele quer nos descobrir, ele quer mostrar nossa vergonha. O diabo quer que a gente cometa tantas coisas terríveis que a gente venha sair da presença de Deus. Mas o Senhor, ele quer nos vestir
com o seu braço forte, com a sua mão forte. Ele quer colocar roupas em nós, não uma roupa carnal, mas Ele quer que dentro do nosso coração nós estejamos vestidos e revestidos da glória de Deus, do Espírito Santo, para que aqui fora a nossa vergonha não apareça. O nosso pecado não apareça. Porque todos nós somos pecadores. Mas lutando diariamente para que nós venhamos ser santos assim como Ele é. A cada dia nós matamos a nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos. Para que a glória de Deus seja manifesta em nós. Para que a presença de Deus seja manifesta em nós. O que adianta, irmãos? Eu não vestir shorts curtos, eu não usar topinho, mas dentro do meu coração está cheio de rapina, maldade, iniquidade, coisas malignas. Meus pensamentos são maus. Deus, Ele quer nos limpar, sim. Mas Ele quer que o nosso interior seja limpo. Como Ele fala aqui para os fariseus. Ele fala assim, olha, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Então Ele fala, limpa primeiro por dentro. Tenha uma mente limpa. Tenha um coração limpo. Uma mente sã. E todo o mais será limpo. É isso que Deus quer de nós. E essa mensagem, ela é uma mensagem muito pertinente para o que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos denominações, nós vemos pessoas que elas se importam muito mais com o que está fora do que com o que está aqui dentro. Eu tenho irmã que está vivendo um processo onde os familiares dela que são de determinada denominação se preocupam mais com porque ela está vestindo calça do que com o que ela está passando espiritualmente. Se preocupa mais porque ela usa uma calça e uma camiseta e não usa um vestido. Aí julgam, apedrejam, querem que ela vivam de uma forma que não é bíblica, quer que ela faça coisa que não condiz com a palavra, por conta de doutrina de homens. Vive uma hipocrisia. Por isso que a própria palavra fala que os hipócritas, as pessoas religiosas, criticavam a Jesus porque ele ia comer com os fariseus, que ele ia comer com os publicanos, que ele ia comer ali, porque a intenção de Jesus nunca foi olhar para aqui fora. Sempre foi tratar as pessoas aqui dentro. Porque a nossa alma voltará para Deus. Então, se aqui dentro, se o nosso coração tiver Jesus, entender a palavra, sentir a presença, desejar viver o evangelho, todo o nosso corpo vai se vestir conforme aquele que é santo. Todo o nosso eu se vestirá da glória de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Tanto que Jó, ele fala assim, olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. E eu falava daquilo que eu não entendia. Quantas vezes nós falamos daquilo que não entendemos? Quantas vezes nós julgamos aquilo por não ter conhecimento espiritual? Quantas vezes nós apontamos por não conhecer Jesus verdadeiramente? Quantas vezes a gente não se propõe a pagar preço por uma vida, a orar, a buscar, a jejuar por uma vida, criticando ela pelo que está fora? E quando nós fazemos isso, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Nós deixamos de ver as rapinas que está em nós. Nós deixamos de olhar o pecado que tão de perto nos rodeia. E o propósito de Deus sempre foi que nós sejamos instrumentos para orar, para buscar, para que essa vida, ela se arrependa, ela perceba que está errada e ela, dentro dela, deseje mudança. E aí sim, ela vai estar adorando a Deus,
em espírito e em verdade. Não somente de ouvir falar. Não somente porque eu estou falando ou porque os irmãos falam, mas vai ter o desejo. Essa pessoa vai ter a convicção de mudança. E é isso que Deus quer de nós. Porque, irmãos, o Alexandre estava falando algo muito interessante. Ontem ele estava tocando lá, na aula dele lá, e aí ele começou a tocar um louvor. E o rapaz que dá aula para ele não é cristão. Mas o outro rapaz, que era logo na sequência, é cristão e ele não sabia. E aí ele estava tocando um louvor. E o irmão já chegou com as mãos para cima, oh, glória, né? Aí perguntou pro professor se ele era cristão, não é isso? E o professor disse que não. Mas ele viu um meio de quê? Poxa, ele plantou, já que ele já começou plantando aqui, então eu vou regar. Porque quem dá o crescimento é quem? É Deus. Eu vou falar pro irmão, pro rapaz, olha, essa blusa é do diabo. Ah, esse tênis é não sei do que lá. Ah, esse seu corte de cabelo. Jamais. Não. O foco de Jesus é o quê? Salvar. E se ele compreender o evangelho e ele for tocado através da vida do irmão Alexandre e através da vida desse irmão, ganhamos um irmão para Jesus, a festa no céu. E ele vai se limpar conforme a palavra. Ele vai se limpar pela limpeza de Jesus. Ele vai se limpar pela purificação do sangue de Cristo. E ele será limpo por Jesus. Um planta, o outro rega. Jesus, Deus, dá o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso papel aqui nessa terra é que se um plantou, vai lá e rega. Se ninguém plantou ainda, vai lá e planta, deixa o outro regar. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos vasos de barro, mas com a excelência da glória de Deus dentro de nós. E dentro dessa excelência nós queremos ganhar vidas. Nós queremos trazer vidas, a memória dessas pessoas ao arrependimento. Assim como nós também, a memória de arrependimento, da santificação. Porque sem santificação, ninguém, irmãos, ninguém verá Deus. Então, se eu não me santificar, se dentro de mim não for santo, eu não vou ver Jesus. Não é pregar bonito, não é pôr a mão. Você vê que o próprio Cristo fala assim, olha, não fiquem felizes se você vê os demônios se sujeitando a vós, mas antes queira ter os vossos nomes escritos no livro da vida. O mais importante para as nossas vidas é ter o nosso nominho lá, escrito no livro da vida, e o Senhor nos chamar pelo nome. Imagina, naquele grande dia, Jesus chamando Débora, minha filha, suba. Naquele grande dia, chamando a irmã Jaqueline, o irmão Rubens, a irmã Fran, os irmãos aqui presentes, Edviges, chamando cada um pelo seu nome. Pode ter milhares de nomes iguais, mas Deus sabe quem é cada um de nós. Ele conhece cada um daquele que Ele criou, daquele que Ele colocou o sopro de vida, para que nós viéssemos ter vida. Ele conhece cada um de nós. Por isso aqui em Jó, ele fala assim, escuta-me, pois, e eu falarei. Então, se os ouvidos de Deus estiverem nos escutando, nós falaremos. E ele fala assim, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Irmãos, vocês têm dúvida na palavra? Vocês têm dúvida de algo na vida de vocês? Clame a Deus. Pergunte para o Pai. E Ele vai te ensinar. Ele vai te responder. Como aquela mulher, Maria Madalena, sem compreensão, ela não entendeu porque tiraram o corpo de Jesus dali.
E ali ela chama os discípulos, eles até vai ali pela palavra dela. Eles ouviram. Eles compreenderam de ouvir, mas ela queria ver. Ela queria ter resposta do próprio Jesus. E ela ficou ali chorando, e ela ficou clamando. E Jesus falou com ela naquele dia. O próprio Cristo deu a ela a entender o propósito de vida naquele dia. Ele mesmo falou com ela. Não foi ninguém, foi o próprio Jesus. Quando ela clamou, quando ela chorou, ela não queria somente ver ali, não, mas ela queria ver Jesus. Ela queria uma resposta e o próprio Jesus deu a resposta para ela. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos ter as respostas das nossas vidas pelo próprio Jesus. Jó, ele teve as respostas da vida dele pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. A palavra do Senhor fala assim: Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. É o próprio Deus que responde para ele. Irmãos, é muito bom quando Deus usa um irmão para falar conosco. É muito bom quando a palavra de Deus fala conosco. Mas imagina você orando, você clamando a Deus, você suplicando, chorando, e você ouvir a voz de Deus dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro da tua alma, falando e respondendo você. Olha que tremendo que é isso. É maravilhoso, irmãos. É isso que Deus quer. Que nós sejamos íntimos dele. Que nós venhamos ouvir a voz dele. Que nós venhamos conhecer Deus com os nossos olhos. Que nós venhamos contemplar a grandeza. Que os nossos olhos sejam descortinados, sejam abertos para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Olha que coisa mais linda. Imagina Deus respondendo a Jó e falando a sua sabedoria, toda a sua grandeza para Jó. Olha que... Aí ele fala assim: Jó, me responde. E tem uma parte aqui que Jó fala assim... Que o Jó fala assim: eu nem ouso a responder. Ele nem ousava, porque você vai falar o que para Deus? Você só vai ouvir e cumprir. E cumprir as maravilhas de Deus na sua vida. Sabe? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, Jó, ele vira para o Senhor e ele fala assim: com os meus ouvidos, é como se ele tivesse assim, falado para Deus. Ele fala assim: olha, Pai, realmente, eu te conhecia só de ouvir falar. As pessoas falavam, as pessoas... eu fazia os rituais, mas hoje eu te contemplo, eu te vejo com os meus olhos. Deus quer que nós vejamos a Ele. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, entenda, não é para mim, não é para o irmão, não é para ninguém aqui. Todas as coisas são para a glória de Deus. São para que as pessoas que não conhecem as maravilhas de Deus vejam Deus na organização. Vejam Deus no nosso falar. Se Deus estiver dentro de nós, nas nossas vestes, no nosso caminhar, através dos louvores, ter dedicação nas coisas do Senhor. Porque nós sempre oramos: Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória. Mas muitas vezes, irmãos, isso é falado da boca para fora. Porque nós não damos dignidade a Deus. Nós não damos honra a Deus. Nós fazemos as coisas de Deus de forma relaxada. Nós fazemos as coisas de Deus de qualquer forma. E não é assim. Não venhamos nós mostrar as coisas só pela limpeza do exterior. Mas vamos mostrar ao mundo Jesus pela limpeza do nosso interior que foi dada na cruz do Calvário através do sangue de Jesus.
através da água e do sangue que saiu da lateral de Jesus, nos purificando, nos limpando de todo o pecado, nos limpando, irmãos, de todas as nossas imundícias, de tudo aquilo que nós éramos no mundo, sendo usado pelo diabo. Jesus veio e nos limpou. Não para que a gente viesse seguir Ele só de ouvir falar, mas que nós viéssemos contemplar Ele com os nossos olhos. Mas que nós viéssemos ter Jesus de uma forma simples. Viver Jesus de uma forma alegre. Temos tribulações? Temos. Temos aflições? A Bíblia fala que nós teríamos aflições. Mas Ele fala para cada um de nós ter bom ânimo. Porque o próprio Jesus venceu. E Ele fala que Ele nos daria a vencer também. Hoje eu fiz uma pergunta para a Iá sobre o terceiro templo, sobre os fins dos tempos. E ela começou a titubear, e não respondeu. E quando respondia, falava que era coisas religiosas, né, Alexandre, ali e tal, enrolava, mas ela demorou para responder. Todas as outras coisas ela respondeu tranquilamente. Mas quando foi falar do terceiro templo, do fim dos tempos, a Iá quase... Ela, na verdade, não respondeu o que a gente queria saber. Mas a pergunta é, o que adianta saber do fim dos tempos? O que adianta saber quem é o anticristo? O que adianta saber de tudo isso se nós não temos o Espírito Santo para nos guiar? O que adianta ver quem é, o nome, a sigla? O que adianta se o nosso interior está sem Jesus? Agora, quando o nosso interior estiver cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, vendo Jesus, o anticristo pode ser quem for, pode sentar do meu lado. Ele não vai me ver. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai me selar. O Senhor vai me guardar. Então não interessa quem é. Se for para Deus nos revelar, amém. Mas que me revele, eu estando cheio do Espírito Santo, e o Senhor falar, Débora, sai agora daí. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Débora, fica aí. E anuncia meu evangelho. Olha, você vai anunciar e você vai morrer. Olha, você vai anunciar e você vai sair pela lateral, assim, assim, assado. Isso sim, eu quero saber pro fim dos tempos. É isso que eu quero ter nos fins dos tempos. A presença de Deus na minha vida. Não somente de ouvir falar, mas de viver. E que todos nós aqui, irmãos, venhamos compreender. Vamos ser gentis. Vamos buscar viver o Evangelho. Vamos buscar viver o Senhor na sua totalidade. Muitas vezes a gente fala assim, mas é difícil, irmãos. Difícil mesmo é passar a eternidade no inferno. Sem Cristo. Isso deve ser difícil e terrível. Mas a Bíblia fala que Deus nos enviaria o Consolador. A Bíblia fala que Deus nos enviaria o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ajudar. Nós temos a presença do Todo-Poderoso, do Eterno, para nos ajudar. Então, irmãos, é mais a falta de vontade de querer fazer do que de ser. Do que de ser. Estão falando que é facinho? Claro que não. Porque nós arrumamos uma briga espiritual. Mas quando a gente quer mesmo, a gente consegue. Porque se Jesus falou que nós conseguiríamos, nós conseguimos. Se a palavra de Jesus que nós seguimos é a verdade, então nós vamos conseguir. Porque o céu é tomado por esforço. Então que nós venhamos ter esforço. Que nós venhamos dedicar um esforço ao reino. Para aquilo que nós almejamos, que é viver com Deus. Viver na presença de Deus. Viver na glória de Deus. Ser coluna no templo de Deus. Estar ali, juntinho do Senhor. Tocar no rosto, irmãos. Só de falar isso eu acho tremendo. Imagina tocar no rosto de Jesus.
Imagina isso. O Senhor te chamar, você está lá na glória, e você poder tocar no rosto de Jesus. Que coisa linda que Deus preparou para nós. E Ele falou que ia nos preparar lugar. Então vamos lutar, irmão, por essa casa. Às vezes a gente quer comprar um terreno, quer comprar um apartamento para ter uma casa. Deus foi nos preparar. Então vamos sim preparar o terreno, vamos sim preparar a nossa casa, que é o nosso corpo, o nosso coração, para que a gente venha habitar nessa casa celestial. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe aí por essa palavra, que os irmãos tenham entendido, em nome de Jesus. Amém?